Você já pode localizar a sua Bíblia no livro do Eclesiastes? Nós estamos numa série de mensagens, uma série de mensagens expositivas e sequenciais, capítulo por capítulo, texto por texto, no livro do Eclesiastes. Antes de fazer a leitura do texto que nos importa, gostaria de lembrar a vocês a história daquele guerreiro que tinha uma espada e que as pessoas à sua volta temiam muito a sua espada, porque diziam que a espada daquele guerreiro era cheia de mistérios, cortava bastante, para não dizer matava. Quase não havia inimigos para aquele guerreiro por causa da sua espada. Sua fama se estendeu por toda parte e ele passou então a ser um guerreiro bastante temido e difícil de achar alguém à altura. Um certo dia, um rei muito famoso da região fica sabendo da situação e do temor, ou do apavoro que estava tomando conta de todos por causa da espada daquele guerreiro. O rei era especialista em espadas e de uma maneira autoritativa, com autoridade e curiosa, ele manda chamar o guerreiro para conversar com ele e analisar a espada. O guerreiro então foi levado até a presença do rei. O rei então foi logo ao ponto, dizendo que gostaria de ver a espada e o porquê das pessoas terem tanto medo daquela espada. Qual era a magia que havia? Ela era especial. O guerreiro então tirou a espada, entregou ao rei. O rei, como um especialista, começou a apreciar a espada, olhar de um lado para o outro, olhou de ponta a ponta, de imediato entregou a espada ao guerreiro e disse: eu, sinceramente, não entendo como é que as pessoas têm medo dessa espada, porque essa é uma espada comum, essa é uma espada normal, não tem nada de especial, né? O guerreiro disse: majestade, as pessoas estão enganadas. As pessoas pensam que o segredo está na espada. Eu mostrei a vossa majestade a espada, porque vossa majestade pediu a espada. Mas o segredo não está na espada. O segredo está no braço que maneja a espada. As pessoas não deveriam ter medo da espada, mas do meu braço, porque ele é muito perigoso e tem habilidade para cortar as pessoas. Se eu fosse o senhor, eu teria medo também. Se eu mostrar o meu braço e como ele se articula, o senhor vai entender o mistério e o medo das pessoas. Sabe, amados, a pregação da palavra, que é a espada, sem o auxílio do Espírito Santo, é como a espada do guerreiro sem o braço dele. Nós dependemos inteiramente, neste momento, da ação ou da instrumentalização do Espírito Santo, que é capaz de penetrar nossa alma, no mais íntimo do nosso ser, fazendo jus à própria palavra, quando a própria palavra diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, dividindo junta e medula, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos
e as intenções do coração. Quando nós abrimos a Bíblia, então, e olhamos para o texto sagrado, a oração que nós fazemos é: Espírito Santo de Deus, trabalhe com essa espada, trabalhe no íntimo do nosso coração, faça a tua obra do nosso meio. Nós dependemos do Espírito. Não era à toa, irmãos, que o príncipe dos pregadores, que poderia confiar na sua oratória, o Charles Spurgeon, ele subia os degraus para o púlpito, dizendo assim: eu creio em ti, Espírito Santo, eu creio em ti, Espírito Santo, eu creio em ti, Espírito Santo. O Espírito Santo está no nosso meio, irmãos. Ele é o Deus que habita em nós. E Ele está aqui para falar aos nossos corações. Com essa Bíblia aberta que você está em suas mãos, Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. E eu gostaria de fazer algo que vai talvez fugir um pouco da nossa proposta de sequência, de exposição, uma vez que a última mensagem, irmãos, ela foi até o versículo 15 do capítulo 3. Não foi isso? A próxima mensagem seria, teoricamente, do verso 16 do capítulo 3 até o versículo 3 do capítulo 4. Mas eu gostaria de dar uma atenção especial ao versículo de número 11 do capítulo 3 do Eclesiastes. Nós passamos por ele de uma maneira rápida, mas é um versículo assim que merece um apreço nosso, não que os outros não mereçam, mas esse versículo em específico, creio que cabe uma reflexão mais duradoura, digamos assim. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, a parte B. Na parte A diz que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Nós vimos isso na mensagem passada e entendemos muito bem isso. A beleza da obra que está sendo realizada por Deus, embora a gente não entenda o que é que está acontecendo, pelo fato de estarmos na tensão entre o tempo e a eternidade. Mas na parte B, Salomão, o sábio, a voz por trás desse texto, diz assim: também pôs a eternidade no coração do homem. Também pôs a eternidade no coração do homem. Uma das orações mais belas, toda a história da cristandade, pelo menos ao meu ver, e eu acredito que muita gente concorda comigo, uma das orações mais belas é a oração de Agostinho de Hipona, quando em sua obra, clássica obra, Confissões, ele diz assim, abre aspas: fizeste-nos para ti, inquieto estará o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Eu vou repetir. Agostinho, em Confissões, ele faz uma oração, dizendo a Deus o seguinte: fizeste-nos para ti,
e inquieto estará o nosso coração, enquanto não descansar em Ti. Essa é uma confissão que tem muitas implicações teológicas, e não apenas teológicas, mas antropológicas, por exemplo. É uma confissão que fala sobre Deus e fala sobre o homem. Apesar de considerar todas as implicações, ou melhor, a quantidade de implicações que tem nessa confissão, eu gostaria, irmãos, de me deter no fato de que uma das implicações dessa confissão é o fato de que o homem, o ser humano, homem e mulher, o ser humano é uma criatura que já nasce definida. O que é que eu quero dizer com isso? Nós já nascemos com o coração batendo com um propósito. Nós já nascemos definidos, com uma definição de natureza eterna. E isso está radicalmente contrastando com algumas visões humanistas, existencialistas, que vão afirmar que o homem não nasce definido. Na verdade, o homem nasce e, a partir do seu caminhar, da construção do seu viver e da sua própria busca por significado, usando aqui a linguagem sartriana, porque Sartre vai dizer, olha, o homem nasce e depois decide-se a si mesmo. Então, em profundo contraste com essa visão de que o homem nasce para depois se definir, a visão cristã de ser humano é que o ser humano, ele já nasce definido. E qual é a definição? Que definição é essa? Em outras palavras, ele já nasce com um propósito. E qual é o propósito? O próprio Deus. Fizeste-nos para ti. Inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. Criaturas definidas pelo Criador para Ele. Usando aqui a linguagem do Jonas Madureira, em seu livro Inteligência Humilhada, ele diz, olha, o ser humano é desejo. A ideia não é que o ser humano possui desejos, mas que o ser humano é desejo no sentido de, ele é possuído pelo desejo de Deus. Como já disse um poeta renascentista, a alma do homem é como uma agulha atraída pelo polo magnético de Deus. Há uma definição. Nós nascemos definidos com um propósito eterno. Uma criança, quando nasce e começa a chorar, Lucas está aqui, está lidando com isso o tempo inteiro, não é, Lucas? Pediatra dos nossos filhos. Criança, quando nasce, quando ela é retirada, começa a chorar, o coração dela já está batendo fora do ventre da sua mãe, está batendo com um propósito eterno. Já tem uma definição, é claro, irmãos, aqui eu não estou entrando em mérito de o que ela vai fazer lá na frente, qual é a profissão que ela vai escolher, não é isso. O que eu estou dizendo é que existencialmente, a existência desse ser foi projetada, feita para Deus.
Criador de todas as coisas e Redentor de todas as coisas. Ora, irmãos, não é isso que Salomão está dizendo aqui, ou melhor, não é essa uma das implicações de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, parte B. Também pôs no coração do homem a eternidade. Também pôs, diz Salomão, no coração do homem a eternidade. Há uma constatação universal, e essa constatação universal é aqui colocada nesses termos por Salomão, que o ser humano tem em seu íntimo a eternidade sepultada nele. E por hipótese alguma, o ser humano pode se desvencilhar disso. Por hipótese alguma, o ser humano pode negar isso. Ele pode negar conceitualmente, mas aqui dentro ele não escapa. A eternidade está dentro de nós. E se a eternidade está dentro de nós, debaixo do sol, o que significa dizer é que o homem que foi definido por Deus, para Deus, possuindo essa eternidade dentro dele, no tempo e no espaço, esse homem inquieto estará, enquanto não repousar definitivamente em Deus. Eu não estou falando num descanso ou num repouso parcial. Eu estou falando no final de tudo. Inquieto estará o coração dele. E essa inquietação pode ser traduzida por Salomão como busca. O ser humano é alguém em busca. O que é o ser humano? O ser humano é alguém em busca. A gente sempre está em constante movimento. E esse constante movimento é um constante movimento em busca de algo ou de alguém. O ser humano é um ser em busca. Salomão que o diga, ele está em busca de propósito, de sentido, de significado, ele está em busca. Debaixo do sol, fazendo essa análise, excetuando Deus da sua pesquisa, ele está em busca, e ele nada encontra, nada satisfaz o coração dele, e inquieto continua o coração dele, enquanto em Deus ele não descansa. O ser humano, então, é alguém em busca por algo melhor e maior do que ele. Em busca por algo ou por alguém maior e melhor do que a sua própria realização profissional. O ser humano é alguém em busca de algo melhor do que passar num concurso público e ter estabilidade financeira. O ser humano é um ser em busca de algo que é maior e melhor do que a afetividade entre marido e mulher e pais e filhos. O ser humano é alguém em busca de algo ou de alguma coisa que está para além de uma realização pessoal ou de possessões que possam, de alguma maneira, dizer que ele chegou no topo da vida. O ser humano é alguém em busca de algo para além, nunca se dando por satisfeito. Se fez um curso, quer fazer outro e quer fazer outro. Se tem dinheiro, quer ter mais dinheiro.
Se tem um filho, quer ter 2, 3, por aí. Nunca satisfeito, sempre querendo mais, sempre querendo algo. E esse algo, ou esse alguém, nós sabemos, amados. O ser humano é alguém que está em busca do Deus eterno, imortal, o Deus desejado de todas as nações, aquele que é adorável, aquele que é temido, aquele que é Rei dos reis, aquele que é Senhor dos senhores, aquele que governa a história, aquele que é a pérola de grande valor, aquele que é a nossa salvação, aquele que é a nossa rocha, aquele que é a nossa esperança, aquele que é tudo o que temos. Estamos atrás dele, em busca de Deus. Só iremos sossegar quando nos encontrarmos face a face com o nosso Deus. Mas, amados, em que consiste essa busca por Deus? E aqui eu posso elencar algumas respostas que são, na verdade, nuances dessa busca por Deus. A busca pela transcendência, a busca pela beleza e a busca pela durabilidade. E tudo isso está aqui permeando o livro do Eclesiastes. O ser humano é alguém que está em busca de Deus. E em que consiste essa busca? Em primeiro lugar, essa busca consiste nessa inclinação por transcendência. O que é essa busca por transcendência? A busca por transcendência, irmãos, pode ser basicamente definida como a busca por algo que está para além desse mundo físico. Nós temos a forte impressão que isso que nos cerca, essa realidade que nos cerca, não é tudo que há. Nós ficamos com a forte impressão que isso aqui que a gente está vendo, os carros em movimento ali, o mundo como ele é, não é tudo que há. A suspeita que há em nós, por causa da eternidade que foi colocada no nosso coração, é que tem algo para além disso. Não é à toa que nós vivemos o que um autor chama de instâncias de transcendência. Quer alguns exemplos? Uma boa música. Você, escutando uma boa música, você tem uma instância de transcendência. Uma música que você gosta e que arrebata a sua alma. A arte, um quadro assim, você olha e diz assim, paz, uma instância de transcendência. Brincar com os filhos, um momento mágico ali, que você pega, joga para um lado, joga para o outro, você diz, meu Deus, o que é isso? Jogar bola, para quem gosta, são instâncias de transcendência. O mundo está cheio dessas instâncias, que dão pistas de que esse mundo material não é tudo o que tem. Tem algo melhor, tem alguma coisa dizendo assim, olha, isso não é tudo. E nós então estamos assim, já que estamos em busca de Deus, estamos em busca de transcendência. Porque Deus é a transcendência última. E aí o que é que ocorre, irmãos, nesse mundo no qual nós estamos, debaixo do sol, onde existem instâncias de transcendência? Mas
tais instâncias de transcendência não são suficientes para satisfazer os anseios do nosso coração. A gente tenta agarrar esses momentos, mas são momentos que fogem. E aí, não são poucas as religiões que vêm com propostas de transcendência. Religiões de mistério. Religiões que vão dizer assim, olha, venha para a nossa reunião, você vai tomar um chá. Tomar um chá e você vai viajar. Você vai para uma viagem. Até em igrejas evangélicas, irmãos, não precisa de chá, não. Vai para algumas igrejas evangélicas por aí, e aqui, irmãos, eu não estou fazendo nenhuma crítica, não, tá? Eu estou só constatando o que existe. Você vai em algumas igrejas evangélicas, e aí cada uma pode se comportar do jeito que entende, e elas estão oferecendo alguma transcendência. Unção do riso, tem coisa melhor do que rir, irmãos. Rir é transcender. Rir é transcender. Uma vez eu fui para uma igreja com essa unção, viu, Renatinho? Essa unção do riso. Eu digo, rapaz, eu mesmo quero ver como é isso. Eu quero experimentar, porque rir é bom demais. Isso faz muito tempo, tá, irmão? Aí eu fui à igreja, cheguei na porta da igreja. Hein, Lucas? Cheguei na porta da igreja, eu estava com minha tia. Eu lembro como hoje. De repente começou um rir ali. Eu comecei a rir lá, né? Comecei a rir, teve uma dor aqui, abdominal. Eu disse à minha tia, tia, eu não vou ficar aqui mais não, porque eu não aguento. Eu saí da igreja rindo muito. É aquela coisa coletiva, um começa a rir, você não sabe nem o motivo, está todo mundo rindo até do absurdo. As pessoas querem transcendência. Pessoas querem fugir, né, dessa realidade, que é o sujeito que vai, sei lá, para um bar, vai passar o dia num bar, vai encher a cara e quer transcender, meu amigo. O menino que vai para as drogas, que vai atrás de viajar, ele está cansado, ele quer ir para além, quer transcender, todo mundo quer transcender. E sabe qual é o grande problema, irmãos? É que, além dessas instâncias de transcendência não serem suficientes para suprir as nossas necessidades, porque nós queremos mais, e nós queremos mais, e nós nunca ficamos satisfeitos, e algumas delas podem levar até a morte, como a busca na droga, a busca no álcool, a busca em certas substâncias que prometem algo, mas vão roubar a nossa alegria. O que é que o Evangelho propõe diante dessas propostas? Fazendo assim, então, se mostrando como rival, e mais, dizendo assim, o Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho a única e exclusiva mensagem que faz você transcender realmente. E qual é a mensagem que temos, irmãos? É a mensagem que o ser humano, por mais que ele queira transcender, ele não vai conseguir chegar à última instância de transcendência, porque a última instância de transcendência é o Deus que habita em luz inacessível. Só que qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é: você não pode chegar à última instância de transcendência. Você não pode escalar as instâncias de transcendência e chegar lá. Isso não dá para você. Mas eu tenho uma boa notícia, diz o Senhor para você. A boa notícia é que eu enviei o meu Filho. O Deus transcendente se tornou imanente. E em Cristo Jesus nós temos a síntese de transcendência e imanência, fazendo com que o homem, em sua imanência, mas que quer transcendência, possa ter essa experiência, sem ter que fugir da realidade. Uma das coisas que eu fico assim encantado dos evangelhos é com o monte da transfiguração.
Para mim, assim, não tem nada que se compare àquilo, o monte da transfiguração. É tanto que Pedro disse assim, faça uma tenda para a gente ficar aqui. Jesus transfigurando, a coisa totalmente, sabe? Somente Jesus Cristo é capaz de oferecer à nossa alma a transcendência que nós precisamos. É nele que nós encontramos, irmãos. Certa vez, Agostinho disse, já que eu comecei citando Agostinho disse assim, olha, eu já li Sócrates, já li Platão e já li Aristóteles, mas nenhum deles disse assim para mim, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Somente Jesus Cristo pode dar descanso à nossa alma que anseia por transcendência. E como disse Pedro, quando estava lá com os discípulos, depois que a multidão havia abandonado Jesus Cristo por causa do sermão duro, do discurso duro de se ouvir, Jesus, vocês não querem ir também não com eles? E aí Pedro diz, Senhor, para quem nós iremos? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Somente Jesus pode salvar a sua vida. Somente Jesus pode tirar você desse calabouço de imanência, onde você tenta dar saltos de transcendência, mas não consegue transpor. Só Ele tira desse buraco. Só Ele desce no buraco do seu pecado e faz você transcender. Como aquela história do homem que estava no buraco, não é? O homem caiu no buraco, aí passou um espírita, olhou, o homem, socorro, socorro, o espírita disse, rapaz, não vou lhe ajudar não, você deve estar aí porque na vida passada você deve ter aprontado, e é bom que você fique nesse buraco aí para sofrer um pouquinho, quem sabe na outra vida você não tenha uma sorte melhor. Ele foi embora. Aí depois passou um budista, o homem, socorro, socorro, o budista olhou e disse, rapaz, isso aí faz parte de um karma, você precisa passar para chegar a um nível, para chegar ao nirvana, para chegar na experiência, mas na verdade, esse buraco no qual você está, ele não existe, isso é coisa da sua cabeça. Aí passou um muçulmano, o homem, socorro, 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 o muçulmano disse, rapaz, eu tiro você daí. Agora, está vendo essa espada aqui? Você tem que fazer um pacto, com Maomé, com Alá, e a partir daí, se eu tirar você do buraco, você vai se converter ao islamismo, a gente vai começar a matar a gente. Um islâmico radical, né? Foi embora, o homem no buraco não queria aquilo. Um detalhe dessa história é que nesse buraco tinha uma serpente ameaçando aquele homem, e por isso que ele dizia, socorro, socorro, me tirem desse buraco, até que passou um homem chamado Jesus. E antes do homem falar, socorro, o Senhor entrou no buraco, pisou na cabeça da serpente, pegou aquele homem, botou para fora do buraco, a serpente lhe picou, ele morreu no buraco no lugar do homem, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, dando vida àquele homem. Somente o Evangelho pode salvar a sua vida, meu irmão. Nós somos prova disso. Mas em que consiste essa busca, amados? Essa busca por Deus? Em primeiro lugar, é uma busca por transcendência. Em segundo lugar, é uma busca por beleza. E isso está em consonância com o texto inteiro, já que o texto fala sobre ele fez formoso tudo em seu devido tempo.
O texto tem a ver com beleza. E o homem está atrás de beleza. Ora, Salomão estava em busca do quê? De beleza. Salomão estava à procura de beleza. Ele procura beleza nos quatro cantos da terra. Não esqueça que Salomão, por exemplo, faz um jardim para si mesmo. Beleza. Ele quer encontrar beleza nas construções, ele quer encontrar beleza nas grandes obras, nos seus grandes feitos. Ele quer encontrar beleza nas mulheres, ele teve muitas mulheres e ele tinha todas as mulheres à disposição. Uma variedade de belezas. Ele queria encontrar beleza no prazer, ele queria encontrar beleza na música, como nós já vimos. Ele está o tempo inteiro em busca de beleza. Havia problema nisso? Não. Por quê? Porque a eternidade está em nós e estamos em busca de beleza. Gostamos do que é belo. Eu já falei aqui da música, gostamos de apreciar uma boa música, gostamos de apreciar uma boa arte, um drible desconcertante no futebol. Nós gostamos de beleza, gostamos de uma orquestra, de uma harmonia, isso tudo é beleza. Mas o que pode se tornar problema nessa nossa busca por beleza? É quando nós tornamos a beleza, que é uma pista para a fonte de toda beleza, Deus. É quando nós tornamos a beleza a coisa em si, ou o fim em si mesmo. É quando nós paramos nos sinais, é quando nós paramos nas pistas que estão sendo dadas e que apontam para a suprema beleza. Eis aí o problema. Porque quando nós paramos nas pistas, nas sinalizações, vamos voltar aqui para o exemplo da música. Se você fica numa boa música ali, naquela beleza, vendo ali a melodia, os sons, tá, as vozes, se você ficar ali, só ali, você vai se perder. Porque aquilo não é tudo. Aquilo está ecoando para algo. E nós, muitas vezes, ficamos na beleza. E quando nós ficamos na beleza, quando nós paramos no meio do caminho e não vamos até o fim, esse é o problema. Nós ficamos no meio do caminho e não vamos até o fim. Tem uma placa de beleza, apontando para algo, para um fim. E nós não vamos para o fim porque nos contentamos com essa placa de sinalização. E isso aqui que não é Deus, vira um Deus, um ídolo para nós. E esse é o problema. E aqui C.S. Lewis, em seu livro Peso de Glória, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim, olha, a beleza aparente, e aí ele vai usar o exemplo dos livros e da música. A beleza aparente que há nos livros e na música, elas podem nos destruir se nós confiarmos nela. Na verdade, a palavra que ele vai usar é: elas vão nos trair. Essa beleza vai nos trair. Porque esse não é o fim do homem. Esse não é o propósito do homem. E por falar nessa beleza aparente, a gente vive numa sociedade onde o que reina é a aparência, não é, irmãos? Aparência de beleza. Onde não há substância, onde não há o que é sólido, o que dura. Isso me faz lembrar um filme muito conhecido que muita gente aqui já assistiu, Beleza Americana, filme de 1999. Ganhou o Oscar
2000. E o Beleza Americana é um filme interessante porque retrata uma família, um homem, uma mulher e uma adolescente, filha deles, uma família que vive de aparência. Uma família norte-americana. E o filme já começa com o dono de casa dizendo assim: eu percebo que eu não estou vivendo, eu estou só existindo. Ele começa a entrar numa crise. A sua mulher está muito afastada dele, a sua filha adolescente está assim, rebelde. E esse homem então começa a mudar um pouco a sua vida, troca de emprego, ele está em busca de felicidade, começa a fazer exercício físico, tal, começa a tentar uma transformação, e aí começa a se apaixonar por uma garota que é amiga da sua filha adolescente, e aí entra num desejo sexual bem proibido, já que é uma adolescente, as coisas começam a dar errado. A mulher dele, que está distante, só vive de aparência mesmo, ela sempre quer se manter, sabe, bem postada perante a sociedade, muita briga em casa, mas ela sempre se mantém na pose, e aí ela entra num relacionamento extraconjugal com um sujeito que é o rei do campo imobiliário, porque ela quer galgar maiores lugares, maiores objetivos, ela quer ganhar melhor. A filha, a menina, ela começa a tentar mudar sua aparência. A família está um caos, irmãos, mas eles vivem de aparência. E o curioso é que Beleza Americana é o nome de uma flor que é cultivada nos Estados Unidos, criada pelo homem. É uma flor híbrida, ela tem a sua parte artificial, ela é uma rosa na verdade, e ela não tem espinhos, tem beleza, mas não tem vida, não tem aroma, não tem raiz. O nome do filme é muito interessante, Beleza Americana. Tem uma cena do filme que é interessante, que a garota, a filha desse casal, ela começa a namorar com o vizinho, e o vizinho chama essa garota para assistir um vídeo que ele gravou. E o vídeo que ele gravou diz respeito a um saco, mostrou, não precisa só chegar em casa e botar, a cena do saco, Beleza Americana. Tem um saco assim, voando, para um lado e para o outro, e ele começa a dizer para ela assim: olha, eu sei que esse vídeo gravado, ele não capta bem a ideia, é bom na hora. Esse vídeo não é tão fiel, mas assim, preste bem atenção, que esse saco, para um lado e para o outro, ele está me chamando para dançar. Ele começa a viajar. Ele olha para o saco, aparentemente não tem nada a ver, ele diz assim: esse saco está me convidando faz 15 minutos para dançar. Aí ele começa a falar, há eletricidade nisso tudo, e há uma benevolência por detrás disso, há um poder benevolente. Ele começa a ter insights de que tem algo mais. E aí ele diz: olha, eu não sei se eu consigo suportar tanta beleza que há no mundo. Eu acho que o meu coração vai implodir. Uma cena ali no filme Beleza Americana, ele tem assim a percepção, um saco que está voando para um lado e para o outro, de que existe algo por detrás daquilo, que aquilo não é tudo, e que é uma beleza maior do que aquilo. E aí ele é arrebatado pela cena e diz: tem algo que é maior. Esse algo que é maior, nós sabemos, irmãos, é a fonte de toda beleza. Jonathan Edwards vai dizer que todas essas belezas que nós encontramos por aqui são difusões dos raios que vêm da origem de toda beleza, que é Deus. E Agostinho vai dizer: ó beleza,
Ó justiça, ó inocência, se referindo a Deus. E quando ele chama Deus de beleza, ele diz: olha, a gente fica satisfeito, os nossos olhos ficam satisfeitos, mas nunca saciados. Somente em Deus nós encontramos a fonte de toda a beleza, irmãos. Estamos atrás disso. Estamos atrás do rosto de Cristo. Estamos atrás do Cristo que é belo, que veio para a cruz e se tornou feio, porque nele não havia beleza nem formosura, segundo Isaías capítulo 53, e na sua deformação, na sua feiura, por causa da nossa falta de beleza em virtude dos nossos pecados, esse Cristo em sua feiura, em sua desgraça, ele nos salva da nossa incapacidade de experimentar a plenitude de beleza. E assim nos devolve o senso de beleza e a capacidade de se relacionar com essa beleza toda que é o próprio Deus. Um conselho: olhe para tudo que é belo neste mundo e diga: isso aqui aponta para a fonte de toda beleza. Algo, irmãos, que a nossa mente não consegue captar. Ora, se você não consegue explicar a beleza que há no rosto do seu filho, que ainda nele ou dentro dele a malícia não desabrochou, se você não consegue explicar o que é isso, você não consegue explicar a fonte de toda a beleza e a sensação que é descansar o coração inquieto nesse Deus. Nós não temos ideia disso. Necessidade de transcendência, necessidade de beleza e, por fim, temos essa inclinação e essa necessidade por durabilidade. Salomão está em busca daquilo que dura, irmãos. O Eclesiastes é assim. A denúncia de Salomão é que tudo é vaidade, é que tudo é vapor, é que tudo é transitório, é que tudo é insubstancialidade. Faço questão aqui de lembrar as palavras de um autor que eu citei no primeiro sermão do Eclesiastes, quando ele diz: olha, os nossos projetos não são como castelos de areia levados pelo mar, porque isso soaria algo muito sólido para Salomão. Mas os nossos projetos são como castelos de nuvem num dia de vento. Ou seja, vapor, nada, névoa, nada dura. E Salomão está em busca do que dura. E quando ele faz um reino para si, porque ele faz um mundo dentro do mundo, nós vimos isso já. As construções de Salomão é um Éden secular para o seu próprio prazer, para o seu próprio benefício. É um Éden sem fruto proibido. Ele faz uma cidade para ele, um mundo dentro do mundo. Ele quer um reino. E é isso que um autor chamado James Smith vai dizer, que o homem está em busca do reino, ou de versões desse reino. É por isso que nós criamos os nossos projetos, porque estamos atrás de um reino. Estamos atrás, irmãos, daquilo que é substancialmente duradouro. Estamos atrás daquilo que não passa. Estamos atrás de algo que nós podemos depositar toda a nossa esperança, toda a nossa fé e dizer assim: agora sim eu encontrei a rocha firme. E sabe qual é uma das nossas grandes frustrações, irmãos? É que esse mundo fraturado pelo pecado e que está se ruindo, esse mundo é imune à nossa tentativa de melhorá-lo. O homem está tão obcecado pelo reino,
por esse projeto de algo que dê certo, que nós temos aí vários projetos humanistas, secularistas, hedonistas. O sistema marxista. O que é o sistema marxista, irmãos? É uma tentativa de melhorar o mundo. E isso é uma aposta alta, uma aposta no homem. Uma aposta em que o mundo vai melhorar. Minha esposa que estava esses dias numa aula, lá no doutorado, e era sobre marxismo, uma semana toda sobre marxismo, e o professor especialista na área disse, olha, esse sistema capitalista, ele vai dar lugar a um outro sistema, isso vai acabar, e o mundo vai melhorar. E minha esposa disse, mas como? Aí ele disse, a gente não sabe explicar, mas a gente tem que ter fé nisso. Ele, como é a gente tem que ter fé. Ou se a gente tem fé, a gente acredita nisso, a gente vai acreditar em quê? Aí minha esposa disse, eu não vou entrar nem na questão de Deus aqui, mas espera aí, todo mundo aqui é egoísta, isso aqui vai melhorar como? Não, a gente não pode pensar assim, porque se a gente pensar assim, não há esperança. Então pronto, assim que as coisas são. Percebe que o homem cria, ele cria o seu próprio projeto, a sua própria ideia de mundo, querendo melhorar as coisas, querendo que as coisas deem certo. Mas irmãos, nós somos maus, o problema está em nós. É por isso que quando Jesus fala do reino, ou quando alguém interpela ele sobre o reino, e o reino, ele está onde? Ele diz, o reino está dentro de vós. Começa transformando o coração do homem. O reino já veio, mas não em sua totalidade. E qual é então a nossa expectação? É justamente a chegada do reino em sua completude. É disso que nós precisamos. Do reino de Deus, estabelecido em sua totalidade, com o Rei Jesus Cristo, que reinará com a nova Jerusalém, com o seu novo mundo, com a nova criação, e aí sim, tudo será duradouro, para sempre. Somente o Evangelho traz essa esperança, irmãos. A eternidade no nosso coração. A gente não pode escapar disso. E o que a gente faz então? Aproveita as instâncias de transcendência, instâncias boas. Aproveita também a beleza que há no mundo, porque esse mundo não pode ser comparado a um lixão, mas a um lugar em ruínas, e num lugar onde há ruínas há beleza. E então esperar pelo reino. A oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso, fala isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Essa é a nossa oração. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso que nós anelamos. Esse beijo entre o céu e a terra, e essa comunhão total e absoluta, onde não haverá mais vaidade, vapor, transitoriedade, insubstancialidade e desespero. A esperança em Cristo, a salvação em Cristo, a eternidade em Cristo. Ele é tudo que nós precisamos. Tudo é vaidade, exceto um ser, o desejado de toda a criação. E nós voltamos à oração de Agostinho. Fizeste-nos para ti, inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. Descanse em Deus, repouse no Senhor.
O homem sem Deus estará numa condição de perpétuo desassossego de alma. Mas o homem em Deus, com Deus, no Senhor, estará dizendo: eu posso descansar no Senhor, posso aliviar minhas dores, e mais do que isso, posso ter esperança final, porque o reino me aguarda, e eu aguardo o reino. Nossa oração é: ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Fique de pé, por favor. Pai, nós iremos sair daqui mais uma vez, certos de que há propósito, sentido, significado, vantagem em ser cristão, em ser teu, em o Senhor ser nosso, em estarmos em comunhão contigo, e que isso, diante desse mundo fugidio, é tudo que importa para nós, porque a tua presença nunca se arreda de nós. Ela permanece para sempre. Os tempos mudam, as estações mudam, mas o Senhor não. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, eternamente. É em Ti que nós queremos descansar, entregando assim o nosso ser por completo. Nos dê sossego, Senhor. Nos dê fé, confiança em Ti, em meio aos desafios contemporâneos, em meio aos problemas que enfrentamos, em meio às crises que o mundo vem enfrentando. Dê aos teus filhos esperança e mais esperança, e que isso seja proclamado pelos nossos lábios a todos aqueles que estão precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Obrigado porque o Senhor nos alcançou, nos tirou do buraco e nos deu vida e vida em abundância. Te agradecemos pela Tua palavra que tem reinado em nossas vidas semanalmente, que tem nos alcançado, nos edificado, governado a nossa existência. Espírito Santo de Deus, continue nos conduzindo. Nós somos o Teu povo, somos a Tua igreja, e nós vivemos e queremos viver debaixo da Tua liderança, da Tua autoridade, da esperança que há em Ti. Assim nós oramos. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos dizem: Deus abençoe a todos, queridos.